Olá pessoal, bem-vindos ao Colmeia Cast e hoje a gente está aqui com o Miklos Burger. Pode ser? Tudo certo. Então, o Miklos, eu vou pedir para ele se apresentar, né? Que além de professor de frequências de brilho, você também já tem uma trajetória, né? É verdade, Carla. Eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, foi a profissão que exerci a maior parte da minha vida. Eu também fui tradutor, né, de personalidades do mundo psicoespiritual, né? Personalidades marcantes como John Pierracos, Christine Day e vários outros, Stanislav Grof, né? E eu tive esse contato com esses seres extraordinários e sou escritor, então escrevi alguns livros, 5 livros até o momento, eu publiquei 3, falando sobre esses encontros, né? Então eu me vejo como um buscador espiritual. Uau. E hoje a gente vai estar com o Miklos mais no universo de frequências de brilho. Em outros momentos vamos aprofundar nessas outras buscas e hoje então vamos centrar nesse universo de frequências. Eu fiz frequências, fui iniciada no ano passado, tenho um aninho nessa jornada, me considero ainda um bebê porque é um universo muito diferente, né, de tudo que eu já fiz assim, dentro do mundo das terapias. E queria, né, que você trouxesse para nós como foi essa história, né? Como é que você achou Christine, como que foi esse começo? Então, eu gosto de contar essa história porque é uma história maravilhosa. Eu já tinha uma larga experiência com vários sistemas de cura, né? E já tinha viajado pelo mundo, estive com vários mestres. E nessa época, 22 anos atrás, 2002, eu estava fazendo uma formação em experiência somática em Salvador, Bahia, e era o tradutor também desse curso. E foi então que eu ouvi falar em frequências de brilho pela primeira vez, porque a pessoa que organizava esse curso, a Sônia Gomes, ela recebia professores que vinham do exterior e um deles havia acabado de fazer o curso básico de frequências de brilho com a Christine Day nos Estados Unidos. E estava ávida para experimentar essa metodologia que ela havia acabado de aprender, né? Então ofereceu uma sessão de frequências de brilho para a Sônia Gomes, que é uma pessoa muito sensitiva, então ela percebeu a força do trabalho, né? E aí ela encomendou alguns CDs da Christine Day, fazendo sons, né? Trazendo energia. E aí ela convidou alguns amigos, inclusive eu, para a casa dela, para a gente ouvir esses CDs, né? E foi assim que eu ouvi falar em Christine Day pela primeira vez. Despertou minha curiosidade e então eu fui ao site dela e dizia ali que esse trabalho, frequências de brilho, ativava áreas cerebrais que nunca antes haviam sido ativadas nessa encarnação e que mudava o nosso DNA. Então isso me impressionou bastante, eu via como uma reivindicação muito alta, né? E me ocorreu o seguinte, tem 3 possibilidades. Ou essa mulher é uma charlatã, ou ela está louca, ou é verdade, e eu preciso descobrir se é verdade, né? Então, escrevi um e-mail para ela, para a Christine, perguntando como é que eu poderia me aprofundar no conhecimento do trabalho dela. E ela respondeu logo, e ela disse, fico muito satisfeito em te conhecer, pelo seu interesse, né? E realmente a porta de entrada é o curso básico de frequências de brilho. Faça esse curso e você então vai entender melhor do que se trata. Então eu voltei para o website dela e examinei a programação. E naquele ano, 2022, restavam 3 cursos que seriam lecionados. O primeiro na Holanda, o segundo em Israel e o terceiro, já no fim do ano, em dezembro, seria nos Estados Unidos. Então, por uma questão de ordem prática, eu optei pelo último, que era o de dezembro, né? Mas as energias espirituais tinham outros planos. Então, eu não conseguia me inscrever, eu não conseguia informações, nada com relação ao curso de dezembro. Até que me veio uma abertura, uma intuição, talvez, né? De que eu deveria fazer esse, que seria em julho, na Holanda, embora eu tivesse compromissos já agendados para esse período. E a organizadora lá, ela foi super receptiva e ela me incentivou bastante a participar.
Inclusive, na época, eu estava com uma crise de coluna na cervical muito terrível, que estava me preocupando demais. Eu estava usando medicação pesada, nada estava ajudando, né? Eu mencionei isso para ela, né, preocupado com a viagem, né? E ela disse que achava que isso poderia me ajudar também nesse sentido, né? Então, eu acabei me inscrevendo e adquiri a passagem, e lá fui eu para a Holanda, para um sítio, num lugar remoto, na fronteira da Holanda com a Alemanha. Eu não conhecia ninguém, e eu não sabia na época que era o primeiro brasileiro a fazer frequência de brilho no mundo, né? Uau! E aí começou o curso, a Cristina me recebeu com um grande abraço, e tinha gente do mundo todo, e conforme os dias passavam, eu fui me dando conta de que era um curso completamente diferente de qualquer coisa que eu tivesse experimentado antes. Parecia coisa de ficção científica, né? E produzia um efeito profundo nas pessoas todas, inclusive em mim. Eu comecei a ter sonhos muito diferentes, muito significativos. E houve um momento, em uma determinada sequência do trabalho de marca, em que o tempo parou e é como se um portal se abrisse e eu expandisse dentro desse portal como nunca antes, né? Dentro da energia do infinito, da eternidade. Então, isso me tocou profundamente. E em um dos intervalos, eu então perguntei para a Cristina se ela viria ao Brasil dar esse curso, né? Uhum. E eu me emociono de lembrar disso, porque ela foi muito receptiva. Ela, na mesma hora, disse: sim, vamos marcar uma data, né? E aí eu falei: bom, mas não sei, tem tantas coisas envolvidas. Ela disse: olha, vamos marcar uma data sem compromisso, porque se a gente não marcar a data, então não vai acontecer, né? Então vamos marcar uma data. Então marcamos uma data para um dos primeiros meses do ano seguinte, 2023, né? E depois terminou o curso, eu voltei para o Brasil e fiz uma palestra para compartilhar sobre a minha experiência. Apareceram umas 50 pessoas na minha clínica, sem a gente ter divulgado muito, né? Isso sempre foi assim com frequências de brilho, as pessoas ouvem o nome e alguma coisa faz um chamado muito grande. Uhum. E entre essas pessoas estava a Ida Pustianik, que já era uma pessoa muito conhecida no Brasil e no exterior, uma psicóloga, uma psicoterapeuta, que trouxe muitas metodologias para nós, né? Uma pioneira verdadeiramente, né? Uma mulher sábia. E então eu tive a honra de ter a presença dela nessa palestra, né? E depois ela me disse que aquilo que eu estava dizendo não impressionou muito ela. Ela ficou pensando: puxa, dessa vez Miklos realmente viajou na maionese, né? Uhum. Só que depois, no final da palestra, eu coloquei um dos CDs da Cristina, fazendo aqueles sons dela, né? E aí ela sentiu a energia, né? Então, ela se entusiasmou e, conforme eu disse para as pessoas que haveria um curso no Brasil, né? Ela se inscreveu, e não só se inscreveu, mas avisou muitas pessoas que ela conhecia, que ela sentia que se beneficiariam. Essas pessoas respeitavam muito a Ida Pustianik, então a Ida dizia, elas seguiam. Então elas se inscreveram, né? A gente tinha 16 vagas para esse primeiro curso e rapidamente foram todas preenchidas, né? Sem nunca ter ouvido falar em nada disso. É gente do Brasil todo. Então, o tempo foi passando, alguns meses foram passando, e eu senti que precisava de me recarregar dessa energia, né? Porque eu tinha que sustentar essa energia sozinho no país. Eu oferecia sessões, mas depois de algum tempo eu precisava de mais carga, entende? Então eu fui para os Estados Unidos, para a Califórnia, fazer o curso avançado com a Christine Day. E aí conheci várias pessoas interessantíssimas, troquei muitas ideias. E aí nós batemos o martelo mesmo com a Christine, né? E eu tive muito mais segurança para fazer isso. E depois teve toda uma situação em que a gente havia reservado, né, um local para esse primeiro curso no Brasil, e uma noite eu acordei com a certeza que aquele local não era adequado, né? Porque o local onde se fazem os cursos é muito importante, tem uma série de requisitos, não é tão fácil de encontrar. Então, acabei sendo conduzido para um outro local
que é onde nós acabamos fazendo 90% dos cursos de frequência de brilho no Brasil, né? Que depois dessa primeira vinda da Cristine, ela começou a vir todos os anos e várias vezes por ano para dar os diferentes cursos que ela canalizava. O Brasil foi o país, é o país onde a frequência de brilho mais se desenvolveu no mundo. E acredito assim que o nosso país tem uma missão, né, muito especial nesse momento de transição planetária. Você quer trazer um pouco sobre o seu olhar sobre isso? Eu percebo isso claramente, não foi só a frequência de brilho, você pega a constelação familiar, você pega energética da essência, pathwork, vários sistemas de cura psicoespiritual, a maioria deles canalizados, e que outras nações, às vezes até com muito mais poder econômico que a nossa, não se abrem tanto, porque as pessoas são bastante racionais. E essas metodologias nos convidam a sair do aspecto nosso puramente razão e nos conectarmos muito mais com o coração, com a intuição, né? Então, no Brasil, nós somos bem receptivos a isso, né? Nós temos uma abertura muito grande para energias multidimensionais. Sim. E a Cristine, né? Você estava falando de canalização. E hoje a gente aumentou muito esses canalizadores, né? E assim, principalmente em questão dos que trabalham com os pleiadianos, já vamos falar disso. Mas o que você vê de diferente, né, na Cristine, você que já conheceu tantos mestres assim, e que você viu, né, de diferente na Cristine, desde ela como canalizadora? Então, é muito diferente. A Cristina, ela recebeu através dos pleiadianos, né, de que ela é a embaixadora pleiadiana na Terra. E isso não é só assim, uma maneira de marketing, de ficar se engrandecendo. A Cristina é extremamente autêntica. Ela sempre diz aquilo que ela tem que dizer, doa quem doer, né? Então, ela de fato, acredito, é a embaixadora dos pleiadianos na Terra. Como você disse, Carla, tem muitas pessoas canalizando e algumas delas canalizando os pleiadianos. Essas canalizações, elas variam muito na sua qualidade, né? E existem pessoas que são francamente charlatãs, e existem pessoas que estão canalizando algo verdadeiro, mas tem muita mistura entre aquilo que é legítimo e aquilo que vem do ego da pessoa, né? E eu sinto a canalização da Cristina sempre muito pura, né? Ela tem um comprometimento que é impressionante, é realmente exemplar, né? Ela tem a vida dela totalmente baseada nisso, né? Então ela canaliza com uma qualidade, uma quantidade que não tem igual. Quantidade porque hoje em dia eu tenho aqui uma prateleira inteira de manuais de frequência de brilho, diferentes níveis, de 1 a 52, sem falar em muitos seminários pleiadianos, cursos extra, Amane, cursos de maná. Então é uma quantidade avassaladora de materiais preciosos, muito específicos, que tem uma tecnologia para nos ajudar, nós seres humanos, a sairmos da mente do ego e nos reconectarmos ao coração e à nossa família de origem, que é extraterrestre. Acho que é a hora, né? Então chegou o esperado momento e agora a gente vai falar, né, dos nossos amigos, né, dos nossos irmãos, dos pleiadianos. Então, quero ouvir, Nicolas, de você e assim, se você estiver aberto, claro, a trazer até as suas experiências, sabe, com eles, né, porque, como a gente acabou de falar, infelizmente tem um lado bom dessa expansão, né, dos conteúdos, né, mais espirituais, porém, né, tem muita gente usando disso a serviço do ego e não, né, do coração. Então, eu acho que é muito importante a gente escutar, né, de pessoas que viveram realmente esse contato, ou enfim, o que é que esses seres, assim, qual o interesse, né, deles, igual com frequência de brilho, igual com Amane, por que distribuir essas ferramentas para nós, estar nos amparando, né? Isso eu falo de um lugar que eu vivi a experiência dentro do curso de frequências e eu pude sentir, foi a primeira vez na minha vida, assim, que eu realmente
sentir, né, ali, poderia falar que era anjos, não sei, mas é tanto amor que é inegável, né? Não dá pra gente negar isso. Então, você trazer um pouquinho, se quiser falar de Christine, né, também de você, e trazer mais sobre, para que a gente conheça mais também, né, desses nossos irmãos. Bom, desde o início a Christine nos informava, né, que ela era um canal para que os pleiadianos, seres encarnados das Pleiades, mas seres de uma dimensão espiritual muito elevada, que eles é que estavam trazendo esses trabalhos para nós, para a humanidade, porque eles têm um compromisso com esse momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Então já diziam, 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, que a Terra passaria por uma transição de um planeta de terceira dimensão para um planeta de quarta e quinta dimensão. Então isso é de uma magnitude assim, que é colossal e que a nossa mente do ego não consegue conceber, né? Repete, sim, vamos passar de terceira para quarta e quinta, que legal. Mas o que isso quer dizer? Por favor. É uma transformação brutal, né? Da água para o vinho, né? E é muito delicada. Isso acontece raramente, né? Isso afeta todo o universo. Então, não só os pleiadianos, mas outros seres das estrelas, sirianos, arcturianos e outros povos, né? Eles têm um interesse nessa transição que afeta o universo todo, particularmente a nossa galáxia. Então, eles não vão interferir com o nosso livre-arbítrio. São seres de alta evolução. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? E não se impõem a nós, mas eles estão tornando cada vez mais, a nível consciente para nós, a presença deles aqui na Terra de diversas formas, né? E é como se dissessem assim, nós estamos aqui. Se você deseja nossa ajuda, nosso suporte, peça. E nós vamos dar esse suporte para vocês. Então, através do canal extraordinário que é Christine Day, eles então prepararam várias metodologias que são extremamente eficientes, como eu disse, para a gente sair da mente do ego, né? Que é a fonte da grande ilusão que o ser humano vive, né? Essa identificação com a mente do ego, que não é quem de fato somos, né? Nós somos a nossa essência divina, nós somos seres de luz, né? E nós esquecemos disso. Então os pleiadianos e esses outros seres, eles criam metodologias para que a gente se reconecte à essência do nosso ser, que a gente ancore a essência do nosso ser através das nossas células. E isso é um processo gradual, o que pode acontecer num simples segundo, né? Porque, no fundo, é quem de fato nós somos, né? Então, trata-se de um despertar. E são novas tecnologias, são tecnologias muito originais, porque eles conhecem a maneira como a gente funciona e eles encontram maneiras de bypassar as defesas da mente do ego. Eles são mestres nisso, né? Então, os pleiadianos, você disse muito bem, são nossos irmãos. E eles estão, a gente pode confiar neles, porque eles são, como você disse, seres de um amor muito grande e com quem a gente pode contar. E, além disso, nós seres humanos, nós temos as nossas religiões, as nossas práticas espirituais, que normalmente não incluem o elemento extraterrestre, né? Então nós falamos em anjos, nós falamos em santos, nós falamos em vários mestres que estiveram aqui presentes conosco. Mas raramente a gente fala nos irmãos extraterrestres. E eles fazem parte da nossa herança, da nossa espiritualidade, né? E quando a gente não recorre a eles, é como se a gente estivesse cortando uma parte nossa, porque nós não somos originários da Terra. Isso eles nos informam com toda clareza, né? Então, nós viemos de vários desses locais das estrelas, né? E estamos fazendo uma experiência aqui na Terra. E nós somos, como hoje se repete bastante, nós somos seres espirituais vivendo a experiência humana, não o contrário. Então, reconectarmos a essa família de origem é algo extremamente emocionante
e que nos traz muitos recursos, muito suporte, que serão extremamente bem-vindos nessa época de tantos desafios que a gente está vivendo. Sim, sim. E eu quero contribuir, né, falando porque a experiência mais marcante que eu tive até hoje, já fiz alguns cursos, né, em frequências, e foi um encontro com a minha família de origem, assim, foi algo, me veio muita emoção, foi realmente, assim, avassalador. Eu estava em uma meditação no curso de Maná, né, aquela meditação que a gente faz da pirâmide, assim, me pegou muito de surpresa, e eu comecei a escutar um som, e esse som era muito familiar, né? Então, e vinha aquele, eu não consigo repetir, né? Só quando está presente, isso é incrível. E vinha esse som e eu comecei a chorar, assim, é algo inexplicável, porque realmente eu fiquei até alguns dias ali bem mexida, né? Que é uma experiência que mexe com o ego, né? Com essa parte humana mesmo de, nossa, né? Não quero mais estar aqui, quero ir com a minha família. Foi uma sensação de pertencimento total, assim, né? De amor, eu tive um pouquinho de visão, assim, nós estávamos em círculo, né? E esse canto, então é todo mundo entoando um canto. E eu me sentia completamente pertencente, e eu nunca senti isso em nenhum momento da minha vida na Terra. Né? Então foi, assim, algo realmente muito marcante. E que dali para frente também eu entendi, né, quando vocês trazem professores, enfim, do universo, né, desse nosso universo de frequências, dessa família de origem, né, que até então eu não tinha tido experiência, e realmente e é muito lindo, assim, porque para mim é tipo, tá tudo bem, essa é a minha vida, e eles me aplaudiam, né, tipo, que lindo que você tá aí, né, que muitas vezes, assim, para mim, na minha história, era como se, não sei se de desvalorização, né, de sou pequenininha, né, quem sou eu nessa terra. E aí quando você tem um encontro, né, quando eu tive esse encontro, foi algo realmente muito marcante nesse sentido, assim, de uau, né, eles estão me assistindo, a gente está junto, tipo, é grande a minha existência, né, todos nós, assim, então essa foi, né, a minha experiência. Não sei se você já teve, então, se você quiser trazer alguma coisa com eles, né? Linda a sua experiência. Isso acontece com frequência com as pessoas, né? Então, eles chamam isso de voltar para casa. A sensação de voltar para casa, né? Total. E eu me lembro, no primeiro curso que eu fiz, havia um rapaz, um norte-americano, que uma hora ele desabafou, entre lágrimas, ele falava para a Cristine assim, olha, eu não me sinto daqui, nunca consegui me sentir daqui, né? E para minha surpresa, ela falou em alto e bom som, é porque você não é daqui. Você não é daqui. Eu falei, nossa, como que fala um negócio desses, né? Mas é verdade. No fundo, nenhum ser humano é originário da Terra, né? É claro que vários de nós temos uma conexão muito mais próxima, muito mais íntima, né, com as energias estelares do que outras, né? Então, cada um está no seu processo, mas todos no fundo, somos seres de luz, né? E, então, estarmos aqui foi uma escolha da nossa alma, estarmos aqui nesse período, né? E cada um de nós tem uma missão. Eles falam isso com toda clareza. Nós temos uma missão, né? Porque boa parte do trabalho da transmutação da Terra e da humanidade tem que ser feita por nós, pelos seres humanos. Eles não podem fazer isso por nós. Sim. Eles podem nos dar suporte, eles podem nos passar informações e energias, né? Mas cabe a nós esse papel, né? Então cada um deve assumir que cada um de nós tem poder, né? Sim. Não ajuda ninguém a gente ficar nessa de baixa autoestima, que eu não sou ninguém, quem sou eu para fazer alguma coisa. Isso é uma ilusão, né? E que não ajuda nada. E assumirmos o nosso poder, a nossa força, a nossa missão, não é do ego, não é uma coisa assim da pessoa ficar se gabando, se achar melhor que as outras. Ninguém é melhor que ninguém. Mas cada um é único, é individual, como se fôssemos peças de um quebra-cabeça, e somente aquela pecinha que nós representamos encaixa no todo. Então, cada um de nós tem uma missão realmente muito importante. É importante que a gente assuma isso, que a gente viva isso.
E é importante isso que você trouxe, Nicolas, porque assim, eu vejo frequências, né? Que tem a Harmony, frequências que Christine, né, trouxe. Hoje já tem outros trabalhos maravilhosos, né, avançados que estão chegando. Mas assim, esses 2 que foram os que eu já passei, né, pelos processos de iniciação. E assim, eu vejo que todo o trabalho é sobre isso, né? E principalmente frequências, assim, que para mim foi muito nítido ver durante os dias de iniciação, quando ia passando os processos e a minha mente muito agitada, né? Porque é uma quantidade de luz enorme que a gente recebe, muito amor. E a minha mente super agitada, e eu comecei a perceber mais, né, como se eu desse um passo para trás e falasse, uau, não sou isso, sabe? Foi a primeira vez, assim, que eu consegui, nossa, olha só o que a minha mente está falando, o que está acontecendo. E esses espaços, né, onde eu estou mais na minha presença divina, foram se tornando maiores, né? Hoje eu estou mais no coração, então... E aí, observando, óbvio que ainda sou levada, né? Mas eu consigo agora, porque antes eu não tinha ferramenta, né? Para isso, eu não sabia de nada, era simplesmente levada pelas emoções e as histórias da minha mente, né? Então, foi muito... Eu acho que uma das coisas sensacionais, assim, dentro de frequências de brilho, que é sempre isso, você. Volta para você, né? O seu poder. Uma coisa que eu queria que você trouxesse, que eu achei muito legal na iniciação, assim, porque a gente tem uma iniciação nos portais, cada portal a gente vai fazendo no colega, né, e você vai recebendo ali eu não sei falar com palavras técnicas, eu vou falar com as minhas palavras, né, essa energética vai te atravessando, né, e vai movendo em você. E aí, tem vários momentos, assim, que a gente recebe uns presentes, né, enfim, às vezes vem como uma visão, ou só sensações, enfim. Mas, e o quanto isso, porque assim, desse trabalho pós, né, porque a gente fala muito da iniciação, e eu queria que você trouxesse um pouquinho, que já acompanhou muitas turmas, muitos alunos, da importância desse trabalho pós, né, porque assim, movimenta muita coisa, e aí na vida depois, né, sobre as mudanças, o que você já viu acontecer, né, às vezes de alunos relataram para você, enfim, que você trouxesse disso, porque eu posso trazer uns exemplos que eu já vi, né, comigo, mas queria que você trouxesse o mesmo de você, que você reparou, assim, né, que você passa aquele processo, e nesse momento de integração depois, né, essas mudanças que vão acontecendo assim na nossa vida, né, na nossa estrutura também. Então, é um processo muito bonito, né? Porque, como você disse, nas iniciações nós temos esses momentos de ahá, né? Esses momentos de insight. E são maravilhosos, depois passam. O que a gente faz com isso, né? A mente fica super agitada e se defendendo, porque a mente do ego, ela tem uma crença de que ela tem que nos defender, né? E que ela fica repetindo seus velhos conceitos como se isso nos trouxesse segurança. Isso tudo é uma grande ilusão, né? A mente do ego é uma estrutura basicamente de terceira dimensão e não alcança a essência do nosso ser, que é multidimensional. Então, nós somos ensinados a lidar com a mente do ego de uma maneira proveitosa. Não se trata de matar a mente do ego, de jeito nenhum. Esse seria um ato de violência com a gente mesmo. A mente do ego faz parte de nós. Nós precisamos da mente do ego para viver aqui no mundo da matéria. Então, compaixão, né, conosco mesmo, com o nosso lado humano, com a mente do ego, e perceber que ela tem uma função. A mente do ego, ela foi concebida para fazer os nossos planejamentos, para cuidar dos horários, para fazer as listas, enfim, organização. Nós precisamos disso nesse mundo. Mas a mente do ego não foi feita para conduzir a nossa vida e decidir para que caminhos nós devemos tomar. Então, ela é incompetente para isso. Então, o que a gente tem que fazer é dar a César o que é de César e a Cristo o que é de Cristo, né?
Então, vamos honrar a nossa mente do ego e reassegurá-la de que ela continua sendo importante para nós, mas também dar limites, como a gente dá limites para uma criança, né? Algumas coisas são possíveis, outras não são possíveis. Isso é muito importante para a criança, é muito importante também para a mente do ego. Então, quando a gente está sendo atormentado, que a palavra é essa, né? Pela mente do ego, super acelerada, tentando prever as coisas, tentando julgar, condenar, enfim, com muitas limitações, né? Então nós damos um limite e nós nos reconectamos ao coração, respiramos no coração onde está a verdade, tá? Então é um processo de autoconhecimento, né? Como diziam os antigos, é um processo de autoaceitação, é conhecermos as partes que compõem o nosso ser e honrarmos todas essas partes, aceitando-as, né? Isso nos ajuda também a aceitar os demais e exercermos a compaixão, né? Cada um está fazendo o melhor possível, nós sempre fizemos o melhor possível, né? Como é importante a gente aceitar nossa imperfeição, né? Os nossos erros, né? Os pleiadianos sempre dizem, como os seres humanos aprendem através dos erros, os erros devem ser celebrados, em vez da gente ficar se condenando, né? E usando chibatadas cada vez que a gente erra, porque a gente vai continuar errando, simplesmente porque somos humanos, né? Eu acho muito bonitos esses ensinamentos dos pleiadianos, né? Nos trazendo essa aceitação de nós mesmos e dos demais e da vida, né? E sim, nós temos um elemento humano e temos um elemento divino, né? E através desses métodos, desses cursos, dessas iniciações, elas são cumulativas. Então você teve o seu momento e deve ter tido outros e outros virão, né? Quanto mais a gente vive esses momentos de reconexão, mais isso vai crescendo dentro de nós, e fica mais fácil a gente cada vez mais se estabilizar nessa energia que é do nosso eu superior. Né? Que é onde encontramos segurança e as informações que precisamos e a possibilidade de refazermos a nossa saúde, inclusive em nível físico, sem falar na questão emocional, né? Então é uma jornada muito bonita e que dá sentido à nossa vida, né? A gente está aqui para isso, enquanto que a maioria das pessoas despendem a vida com distrações e pode-se dizer que com pouquíssima aprendizagem ou evolução, quando nós entramos nessa jornada, nós podemos dar passos importantes na direção de nós mesmos. E é isso que a gente veio fazer aqui. Gratidão. E só para, assim, a gente falou bastante desde o começo da história, trouxemos da iniciação, e eu queria ouvir de você agora sobre a sessão, né? Assim, porque, por exemplo, eu sou terapeuta, eu atendo também, e às vezes, uma vez eu escutei uma cliente, ela falou assim, eu não consigo ver como frequências pode, né, me ajudar, assim, dentro, né, E eu entendi que ela estava tentando racionalizar, né, como que isso ia ajudar ela, e então queria que, né, você trouxesse a sessão, né, uma pessoa que não, qualquer pessoa, enfim, que não passou a iniciação nem nada, ela vai receber, né, como que é esse processo dela receber frequências de brilho, uma sessão, o que é trabalhado, como que acontece, né, na questão da sessão. Uhum. Então, para que uma sessão de frequências de brilho funcione, não precisa a pessoa acreditar em pleiadianos, nem que frequências de brilho funcionam. Se ela está disposta a subir na maca, ela está dando permissão para que o trabalho aconteça. Independente das opiniões da mente do ego, o trabalho vai acontecer, né? Então, é muito variável a experiência da pessoa. Há pessoas que são muito sensíveis e percebem tudo o que está acontecendo, né? Tem pessoas que veem seres ali trabalhando, tem pessoas que sentem, se emocionam, ou pode surgir todo tipo de emoções, não são só emoções assim beatíficas, né? São também às vezes raiva, tristeza, medo, todo tipo de emoção aflora, porque quando a luz entra, e é isso que frequências faz,
ela nos reconecta à nossa própria luz, a luz e a escuridão são incompatíveis. Então, questões densas afloram, né? Então, a pessoa pode estar sentindo muitas coisas e a gente previne a pessoa antes dela subir na maca que ela vai sentir coisas e que ela tem todo o direito de expressar suas emoções, inclusive a raiva. Ela pode gritar, ela pode fazer o que ela desejar e isso vai ajudá-la, né, a botar para fora questões antigas, né, densidades. Isso ajuda ela a se reconectar com a própria luz, né? Então, é um processo gradual. E tem pessoas que dizem, não sei o que aconteceu, dormi o tempo todo. E, na verdade, não é que a pessoa tenha dormido. Ela foi levada para um espaço dimensional profundo, onde muita cura pode acontecer, porque a mente do ego foi colocada de escanteio, né? Porque a grande questão é a mente do ego, que fica querendo controlar tudo, principalmente aquilo que não conhece. Então, muitas vezes, os pleiadianos fazem isso, colocam a pessoa num estado dimensional que elas chamam de sono, mas onde muita cura pode acontecer, né? Então, depois que passam alguns dias, né, a pessoa pode sentir alguns sintomas aflorando, pode sentir emoções aflorando, ou pode vir insights, né? E às vezes ela nem associa isso com a sessão que ela fez. Sim. Mas com certeza tem uma relação. Porque, como eu disse, se a pessoa sobe na maca e recebe a sessão, isso vai ter um efeito, quer a pessoa entenda isso ou não. É bem importante isso que você trouxe, porque realmente, assim, como eu atendo com o Harmony, né, no Harmony é mais comum a liberação, até que é o propósito, né, dessa liberação. E não que não aconteça em frequências, mas é que eu vejo que é totalmente diferente, assim. Eu atendo clientes só com frequências de brilho, e é nítido perceber, assim, às vezes passa um mês e aí eles começam a notar que as coisas mudaram, né? Que ele ficou mais calmo, e aí que às vezes, porque assim, eu acho legal disso, que às vezes acontecem coisas fora, que eles estavam tentando controlar, que estavam tentando fazer, de repente a coisa simplesmente acontece, né? E acontece uma aceleração, né? E eu acho que isso é dado a algo que mudou dentro, né? Que a mente não capta, no caso. E esses portais, porque assim, são vários níveis, né? Que é isso, às vezes eu explico para as pessoas assim, você vai fazer o nível 1, é como, tipo, tô formando em medicina, porque todos os níveis ali, né? Um pouquinho. E só que tem vários outros trabalhos que o Christian, né, tá trazendo também nesse momento. E assim, você como professor de vários desses níveis, né? Se você puder trazer um pouquinho, né, esse diferencial, assim, não sei se a nossa mente vai conseguir captar, mas assim, a proposta, né, desses níveis, como é que vai acontecendo, isso, o nível 1, enfim, você tem essa proposta e esse outro, assim, como que é esses trabalhos para nós, né? Então, a Christine foi canalizando através dos anos novos níveis, né? E as pessoas que fazem os cursos de frequência de brilho, normalmente elas desejam prosseguir a sua formação, não só porque vão obter novas ferramentas para atender os clientes, mas para o seu próprio processo, né? Porque nós precisamos de nutrição. Assim como a gente precisa de nutrição para o corpo, a comida, né? Nós precisamos de nutrição para a nossa alma. E os cursos de frequência de brilho trazem isso, né? Essa nutrição. Então foram 52 níveis de frequência de brilho, né? E isso estava previsto desde o início. E a mente do ego sempre fica com seus comentários, né? Tipo assim, eu já fiz 10 níveis de frequência de brilho, vem outro curso, meu Deus, mais um curso de frequência de brilho, vai ser aquilo de novo, né? Isso é que a mente do ego pensa, mas quando você chega lá e faz o nível seguinte, você fala, nossa, isso é completamente diferente de tudo aquilo que eu fiz antes, né? Não tem nada a ver, é uma coisa, a criatividade dos pleiadianos é uma coisa inesgotável. Eles sempre criam novas metodologias, cada vez mais bonitas, cada vez mais sofisticadas, para o mesmo objetivo, que é nos reconduzir à nossa essência divina que nós somos, né?
para que a gente possa se reidentificar com quem de fato somos, para que a gente possa despertar desse sono profundo, né? E que a gente possa ter uma vida muito mais significativa. Então, são ferramentas que utilizamos para o nosso despertar e para ajudar os nossos clientes, enfim, aquelas pessoas para quem a gente vai oferecer as sessões. Outra questão importante é de que, através desses anos, nós passamos por várias etapas, né, dessa transformação, transmutação da Terra, né, que nos afeta a todos. Então, houve um determinado momento em que a estrutura cristalina foi devolvida para todos os seres humanos, né? E no ano seguinte, essa estrutura cristalina foi ativada. Então, o que significa isso? Que décadas atrás, ou centenas de anos atrás, ou milênios de anos atrás, era muito difícil um ser humano se iluminar enquanto estava encarnado, né? Normalmente precisava desencarnar para poder se reconectar aos reinos celestiais. Há pouquíssimas exceções. Com a estrutura cristalina através do nosso organismo reinstalada e a ativação da estrutura cristalina, isso tornou possível que o processo de iluminação acontecesse conosco ainda encarnados, né? Então nós podemos hoje caminhar muito mais do que a gente caminhava no passado, porque o próprio planeta está mudando, as energias que estão vindo para o planeta, elas estão acelerando muito. E os pleiadianos sempre levavam isso em consideração conforme eles ofereciam os novos níveis, né? Então, um determinado nível não poderia ser oferecido anteriormente, né? A própria questão de Harmony e frequência de brilho, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Christine Day canalizou esses dois sistemas completos de cura numa questão de fração de segundos. Ela recebeu um download, né? E ela teve aquela sensação de que conhecia aquilo há muito tempo, né? E depois que ela foi percebendo como iria utilizar isso e como isso modificou totalmente a vida dela, né? E inicialmente ela só tinha permissão para trabalhar com Harmony, porque a humanidade não estava pronta para trabalhar com frequência de brilho. Foi só em 1999, vários anos depois dela ter recebido esse download, que ela recebeu a permissão para trabalhar com frequências. Sim. E então ela deu o primeiro curso de frequências de brilho, foi em Israel, depois em seguida nos Estados Unidos, né? E em 2003 no Brasil. Desde então ela vem trabalhando basicamente com frequências, embora ela sempre diz que Harmony e frequência de brilho foram destinados a se encontrarem. E vem se encontrando cada vez mais, né? E ela sempre deu apoio a todos os grupos de formação de Harmony, e ela dava um curso maravilhoso, que era digamos assim, um potencializador do trabalho de cérebro, que é uma parte magnífica do trabalho de frequências, com uma combinação de Harmony e frequências de brilho, né? Então ela continuou dando isso, né? Então as energias estão acelerando no planeta, e eu acredito que em pouco tempo, mesmo aquelas pessoas mais céticas, mais identificadas com a mente racional, elas vão começar a se dar conta de que há uma mudança muito grande acontecendo, né? Não vai ter mais como negar isso, né? Então, todos temos a escolha, e eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo, né, faça a escolha de se reconectar ao coração, que esse é o caminho da verdade, é o caminho da libertação. Sim, E, assim, para a gente finalizar, você já veio falando, né, desse trabalho com a nossa essência, desde que eu acredito que a Harmony Frequências vem nos apoiando. E assim, o processo de iniciação, quando eu passei, né, tanto por Harmony quanto por frequências, eu falava isso lá, eu falei, gente, isso aqui não é só para quem quer ser terapeuta. Até porque eu, quando cheguei no Harmony, foi um chamado, eu trabalhava como dentista, nunca imaginei, eu falei, eu quero fazer isso para mim, né, para o meu trabalho pessoal. Mas aí a missão é a missão. Mas eu vejo assim, seja frequências, né, seja o Harmony, assim, como realmente o processo de iniciação, um processo que é para todo mundo, né? É muito além de quem quer usar isso como uma ferramenta, né, para trabalho. Na verdade, eu acho até a palavra
terapia, porque a gente quer adaptar, né, no mundo que a gente está, assim, mas são, para mim, assim, são sistemas energéticos e que trazem uma nova forma de viver, assim. Sim, com certeza eu concordo com você. Pessoas das mais diversas profissões têm feito os cursos de frequências e pessoas que nunca pensavam que iriam utilizar, né, acabavam utilizando. Eu me lembro de um empresário bem-sucedido lá de São Paulo que foi fazer o curso porque foi chamado, né? E ele continuou com o trabalho dele enquanto empresário, mas ele dedicou um dia na semana para atender as pessoas, até mesmo da empresa dele, né? Uau! Porque ele sentiu que tinha que fazer isso, né? Então é muito surpreendente. E com certeza os cursos de frequências de Harmony não são somente para aqueles que são profissionais, que querem atender com isso, né? Para quem deseja se conhecer, aproveitar melhor a vida, né? Realizar mais o próprio potencial e ter mais consciência de qual é a sua própria missão, né? E ter as ferramentas para poder realizar essa missão. Sim. Gratidão, meu querido. Muito obrigado. Obrigada. Então, gente, se vocês ainda têm dúvidas, podem colocar aí nos comentários mais perguntas, né, que vocês possam ter ficado, dúvidas dessa conversa de hoje. E no próximo momento, o Miklos pode estar retornando com a gente aqui para sanar as dúvidas. E fica o convite para quem quiser, né, participar dos cursos. Vou deixar aí o Instagram de Miklos, né, o site. Então, quem quiser estar vendo, né, os cursos que ele proporciona para estar chegando junto nesse universo de essência, né, de coração, que é o que eu acredito que Frequências de Brilho traz, assim, com uma maestria, uma leveza e um amor que quando você vê, você simplesmente é tomado, assim, né? É muito mágico mesmo. Gratidão, Miklos, pela Muito obrigado, oportunidade. Carlos. Tudo de bom para todo mundo.